Olá, aluno Redação a Mil, tudo certo? Espero que esteja tudo bem e que seus estudos também estejam a mil. Iniciamos nesse vídeo uma série de 3 vídeos, tá? Sobre a redação do Enem, o dissertativo argumentativo cobrado no Enem. Esse primeiro vídeo, este vídeo que você está vendo agora, é um vídeo aí que ele fica mais focado aí nas competências de correção do Enem utilizadas, as 5 competências, tá? E algumas dicas aí do que se fazer, do que não se fazer aí do Enem. O segundo vídeo é sobre estrutura e um terceiro vídeo aí para a gente terminar é citações para possíveis temas, tá? Sobre esse vídeo que você está vendo, nós vamos ver as 5 competências de correção do Enem, a forma de avaliação. Antes da gente falar em estrutura, é bom saber como que vão nos avaliar, né? Quem e como vão nos avaliar. E vamos ver algumas dicas também, algumas coisas que podem zerar a sua redação, coisas que tiram nota, tá? Então vamos ficar ligado aí. Começamos agora então essa série de vídeos do Enem. Quem vai avaliar a sua redação? Cada redação no Enem é avaliada por 2 professores, tá? De forma independente, eles não têm contato em regiões, às vezes até diferentes aí. A sua redação nunca é corrigida na sua região, tá? Então, a sua redação passará por 2 corretores aí, 2 professores, nesse caso 2 corretores, que vão avaliar a sua redação. Esses 2 corretores avaliarão a sua redação por 5 competências, tá? Vamos iniciar aí com a competência 1, que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui é uma competência diretamente ligada ao estudo da gramática, tá? É onde você vai colocar em prática tudo que você estudou na sua vida escolar na matéria de língua portuguesa aí, lembrando, pontuação, acentuação, crase, concordância verbal, concordância nominal, regência e por aí vai. Tá? Competência 1, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gramática. A competência 2 pretende analisar se o candidato conseguiu compreender bem a proposta de redação. Aí é bem a compreensão do enunciado, de tudo que pede no enunciado. No nosso vídeo sobre estrutura, a gente vai analisar melhor enunciado aí de uma redação do Enem. A parte boa é que o Enem vai trazer sempre o mesmo enunciado. A gente estudando uma vez o enunciado do Enem e decifrando todas as compreensões, todos os comandos dentro dele, sempre será igual. Só vai mudar sempre, lógico, o tema. A competência 3 analisa a estrutura do texto montado pelo candidato, tá? No segundo vídeo da série, desses 3 vídeos de redação do Enem, a gente vai estudar muito estrutura. Então, vocês vão ver que ali
Basicamente, o segundo vídeo vai falar sobre essa competência 3, que é selecionar, relacionar e organizar, interpretando aí as informações e fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, competência 3 vai ver a estrutura do texto utilizado pelo candidato. Aqui o candidato precisa demonstrar o seu conhecimento de mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. A competência 4, ela vai focar principalmente na argumentação utilizada e a forma que essa argumentação se relaciona com a estrutura, também com a competência 3, tá? Isso a gente vai ver com bastante calma no vídeo 2 aí, tá bom, pessoal? A competência 5 trabalha com uma característica específica da prova do Enem, que é a proposta de intervenção social, tá? O Enem sempre vai trazer um problema, o tema do Enem sempre será uma problemática, e o aluno precisa separar aí um parágrafo, que será o último, isso a gente vai ver na parte de estrutura, o aluno precisa aí separar esse parágrafo para apresentar uma solução para esse problema, uma proposta de intervenção. No vídeo 2 a gente vai ver também quais são os 5 elementos importantes para você apresentar uma proposta de intervenção social. A competência 05, ela trabalha com a parte de você criar uma proposta de intervenção social, uma solução para o problema, mas ela pede respeitando os direitos humanos, tá? Não pode haver aí opiniões muito radicais, tá? Então vamos ver aí duas propostas do Enem, primeiro 2016, depois Enem 2015, tá? Frases que apareceram aí em correções que eram contra os direitos humanos e que zeraram redações. Vamos lá. Tema de 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma das propostas estava lá no meio, para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. Não, nós não podemos aí sugerir o fim da liberdade de expressão, nós estamos sugerindo o fim do processo democrático. Né? E segunda frase aí que também apareceu, também zerou uma redação, o Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir as manifestações religiosas ao público. Como assim proibir as manifestações religiosas ao público? Tiraria o direito, né, de crença de uma determinada face da sociedade, de uma determinada área da sociedade aí, também contra os direitos humanos. Essas duas frases vão contra os direitos humanos e zeraram redações no ano de 2016. Temos mais 2 exemplos de frases que desrespeitam os direitos humanos, agora do Enem 2015, que o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá? A primeira frase aí, deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as situações, mas em algumas ou até mesmo a pena de morte. Sugerir a pena de morte é zerar uma redação completamente contra os direitos humanos. Segundo, muitos dizem, devem ser castrados, seria uma boa ideia. Também estão sugerindo aí combater a violência com a própria violência, né? Então, 2 frases aí que violam os direitos humanos, tá? Que desrespeitam os direitos humanos e que zeraram redações aí na redação de 2015 do Enem. Cada competência analisada agora varia de 0 a 200 pontos, tá? E cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 para cada uma dessas competências, e a soma dos pontos compete na nota geral, tá? Que pode chegar até 1.000 pontos, de 0 a 1.000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. Então, cada avaliador vai corrigir a redação separadamente, sem se conhecer, sem ter contato nenhum, tá? E a sua nota é a média das 2 correções. É aí que pode acontecer a discrepância. O que é considerado discrepância? Discrepância é quando as notas atribuídas pelos 2 avaliadores, elas diferem num total de 100 pontos, vamos dizer, um avaliador deu 820 e o outro 700, já está distanciando mais de 100 pontos aí, ou obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Se uma competência lá, vamos dizer, competência 5, de proposta de intervenção, um avaliador te dá 80 e o outro te dá 200,
Teve uma diferença de 120 aí. Então, aí teve um processo, um fenômeno chamado discrepância. No caso de haver discrepância entre as duas avaliações iniciais, o que acontece? Vai ter um terceiro avaliador, independente também, sem conhecer aí os dois iniciais, tá? E a nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximem. Aí vai pegar a nota dos três, a que mais se aproximar vai ser feita a média. Se a discrepância ainda persistir, vamos dizer que um terceiro avaliador aí deu uma nota também com 100 pontos de diferença no total, ou 80 em uma competência. Aí essa redação será avaliada por uma banca presencial composta por 3 professores, tá? Aí para atribuir a nota final aí do concorrente, do participante. Lembrando que o acordo ortográfico, o novo acordo ortográfico, né, o atual, já está em vigor, está sendo seguido, então ele que tem que ser utilizado, porque na competência 1 será cobrada a parte ortográfica e gramatical a partir do novo acordo ortográfico. O que pode atribuir uma nota 0 a uma redação no Enem, zerar uma redação no Enem? Primeiro, fuga total ao tema, né? Quando a redação está completamente fora da temática abordada. Segundo, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, quando o texto é escrito em outro gênero textual, como um resumo, como uma carta, como um poema, tá? Vamos ver a estrutura dissertativa argumentativa no próximo vídeo, vídeo 2, tá? E extensão de até 7 linhas. O Enem te dá de 8 a 30 linhas, você não pode fazer mínimo de 8. Lógico, a gente vai ver também na aula de estrutura que para fazer uma redação aí com boa estrutura para o Enem, é um mínimo aí de 25 a 26 linhas. Não pode ter cópia integral de textos motivadores da proposta de redação ou de textos motivadores apresentados no caderno de questões. Você não pode pegar o que está no caderno de questão ou nas propostas de redação e colocar como cópia integral dos textos, tá? Se tiver cópia integral, também é zerado a tua redação. E impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Um desenho no canto da folha, um X no meio da página, coisas assim, anulam, lógico, a sua redação. Seu texto não pode conter uma parte desconectada do tema proposto, por mais que seu texto tenha 4 parágrafos e 3 estão no tema, mas um está completamente fora do tema proposto, também é zerado sua redação. Só a gente lembrar daquele clássico exemplo da receita de miojo no meio da redação, que teve, acho que foi em 2014, lógico, redação zerada. Você não pode assinar seu nome, apelido, colocar rúbrica, qualquer coisa fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Você vai assinar só na parte que estiver ali designado para você, tá? Outra coisa que zera na redação do Enem também, um texto integralmente em língua estrangeira. Você tem que escrever em língua portuguesa, né? O português brasileiro, lógico, mas pode ter algum estrangeirismo utilizado na língua portuguesa, mas você não pode escrever um texto integralmente em língua estrangeira. Tá? Desrespeito aos direitos humanos, como já conversamos. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Se a folha definitiva está em branco, não adianta entregar o rascunho, que não será avaliado pelo rascunho. Como falamos há pouco, o seu texto não pode ter um texto de apoio ou do caderno de questões integral. Mas mesmo que você use alguma parte, alguma frase do texto de apoio, também não vai ser aceito. Ele vai ser diminuído no número de linhas. Se o teu texto tem 26 linhas e você copiou lá 2, tirarão 2 linhas do seu texto, tá? Tenha muito cuidado com a caligrafia utilizada. Em relação ao título no Enem, tá? Ele não é obrigatório, é de uso opcional, e só coloque um título se ele for diferenciado, que chame a atenção aí, que chame a atenção a referência do corretor, tá? Isso a gente vai falar também bastante no vídeo 2. Então analisamos hoje as competências de correção da redação do Enem, tá? Algumas dicas aí, vimos o que quiser uma redação, tá?
E não percam a sequência dos vídeos 2 e 3 para a gente ver, principalmente no vídeo 2, a estrutura, como fazer mesmo um texto dissertativo argumentativo, o que é um texto dissertativo argumentativo, tá? E no 3 aí, para ajudar um pouco para vocês em relação a referências, citações, tá? Formas de pesquisa, mas não percam aí mais esses 2 vídeos da série que completam geral aí a nossa parte de conteúdo para a produção de um texto dissertativo argumentativo cobrado pelo Enem.